Sim, edificantes, o que te fez clicar nesse vídeo é verdade. Existe uma grande possibilidade do piso salarial da enfermagem já ser pago em fevereiro de 2023. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar todo esse processo de aceleração que está tendo nas questões que envolvem o piso salarial da enfermagem, que indicam que em fevereiro de 2023 você vai estar com o dinheiro no bolso. Bem-vindo, edificante. É um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E eu já quero te fazer uma pergunta. Como está a sua questão emocional em relação ao piso salarial da enfermagem? Você ainda acredita? Você já jogou a toalha? Você está achando que te fizeram de bobo de novo? Que a enfermagem foi feita de vítima? Que só foi jogada a política? Deixa aqui teu comentário, porque teu comentário é importantíssimo nesse canal. Afinal, esse canal é feito para você. Declaro então encerrada a discussão e passamos então à votação. Em votação, o relatório da nobre deputada Alice Portugal. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. E esse foi o primeiro processo que se completou no dia 14/12, que foi a CCJ. Foi o primeiro passo para a aceleração que está tendo em relação às fontes de custeio para que seja liberado o piso salarial da enfermagem. Eu digo que é acelerado e está acelerado mesmo, gente. No longo do vídeo vocês vão ver isso aí. Então, esse foi o primeiro processo. Eles tinham que fazer 10 sessões na CCJ da PEC da enfermagem. E eles cumpriram todo o cronograma, porque qual a grande questão hoje? É o tempo está muito curto. Hoje estão se correndo contra o tempo para que as fontes de custeio sejam liberadas. Votos no nosso painel, então nós vamos abrir o painel. Então está encerrada a votação. (413 votos sim, 13 votos não, 426 votantes). Está aprovada em segundo turno proposta de emenda à Constituição de número 390 de 2014. E essa foi a segunda etapa de aceleração que ocorreu no Congresso Nacional, que foi a votação em 2 turnos da PEC 390. Isso é uma coisa muito difícil de acontecer, esse acordo, tá? Por isso que a gente tem que entender que realmente eles querem que a lei seja aprovada, porque tinha outras etapas para antes dessa votação que eles entraram em um acordo para tirar essas etapas do caminho e eles já partirem direto para a votação. Inclusive, uma coisa que eu achei muito bacana foi a deputada Carmen Zanotto ter sido a presidente dessa sessão, que aí sim já deu o cartaz de, a gente quer acelerar esse processo, a gente já colocou a pessoa que está mais encabeçando isso e foi muito rápido mesmo. Eu acredito que a sessão durou 1h30, 2 horas, eles já estavam com a PEC aprovada na Câmara dos Deputados. Isso é muito rápido, se falando de política brasileira, gente, porque há uma corrida contra o tempo. Essa aceleração é importantíssima, essas 2 etapas foram fundamentais e terem tido essa aceleração, porque no dia 22 de dezembro, o Legislativo entra em recesso, eles entram em férias parlamentares. Então, essa PEC ela tem que estar toda alinhada até o dia 22. Para quê? Para que, terminada essa etapa, ela seja votada na Câmara dos Deputados, fique pronta e ela já seja encaminhada para o STF, que no dia de hoje está entrando em recesso. Aí você vai me dizer assim, mas Jonathan, como se o STF, que tem que julgar a lei do piso salarial, vai estar em recesso? Como? Por que essa aceleração toda? Fica tranquilo, porque já tem que estar na mesa do STF, lá do colegiado, toda a documentação, toda a lei pronta, já na mesa, quando eles voltarem no dia 6 de janeiro. E aí, no dia 6 de janeiro, eles recomeçam aos julgamentos, enfim. E estando lá, já na mesa do Barroso, a questão da PEC 390/14, isso já vai dar mais uma aceleração no processo. A Câmara Legislativa, as câmaras legislativas, né, o Senado e o Congresso, elas estão fazendo de fato seu papel e, na verdade, já teriam que ter botado isso lá quando aprovar a lei. Mas, enfim, tudo bem. Mas agora estão corrigindo esse erro e estão tendo, de certa forma, uma celeridade agora no final desse processo para que lá no ano que vem, lá em 2023, em fevereiro, isso já seja possível que
o piso seja depositado já na conta do pessoal da enfermagem. Aí você vai me dizer assim, Tá, mas e os privados? Porque foi o privado que colocou a lei lá, que fez a ADI, aí o Barroso aceitou. fiquem tranquilos em relação a isso, porque tem uma questão na política que o Estado, a União, ele tem que se preocupar com as coisas públicas, as questões privadas em segunda instância. Se os deputados não aprovarem fontes de custeio para entidades públicas, nada acontece, porque eles têm que prestar contas para os órgãos públicos. O governo está preocupado com ele mesmo, não com os empresários. E os empresários já sabem disso, mas eles também sabem os caminhos, os meandros para atrapalhar esse processo. O governo garantindo como pagar os seus hospitais, as suas prefeituras, os estados, o resto é o resto. E eles não são obrigados a subsidiar toda a questão das entidades privadas. O que a gente tem que se preocupar hoje é com as fontes para órgãos públicos, para hospitais públicos, que é a grande interesse do governo, e se isso não acontecer, nada acontece. Aí sim, a lei corre grandes riscos de ser considerada inconstitucional. Parte do princípio que o governo não pode quebrar as suas instituições. Então, aumentando o piso salarial da enfermagem, tem que trazer fonte de custeio para que os hospitais não quebrem, e sendo os hospitais públicos, eles fazem parte da União e a União não vai dar um tiro no seu próprio pé. O Estado, a União, tem a prerrogativa de que ela primeiro dá a lei, ela tem esse poder de criar a lei e os demais se adaptam. Isso vale para as instituições privadas. Então, já passou pela Câmara, já passou pela CCJ, agora já está encaminhada para o Senado. E aí vem a pergunta, como é que a gente vai ter garantias de que realmente vai ter essa celeridade toda no Senado Federal? Aí eu vou te mostrar esse videozinho aqui. Um comunicado importante a Vossa Excelência e a todos os envolvidos na questão do piso nacional da enfermagem, que é o compromisso pela presidência do Senado Federal de que na próxima semana, na próxima sessão do Senado Federal, nós apreciaremos a proposta de emenda à Constituição que viabilizará o piso nacional da enfermagem numa solução construída e que haveremos de construir com o Supremo Tribunal Federal para que esse piso nacional, projeto de autoria de Vossa Excelência, do Senado Federal, se torne uma realidade no Brasil. Fica esse registro. Viu? Fala importantíssima, esse é o presidente do Senado e ele falou, ele se comprometeu na primeira sessão, dia 20 hoje, que esse vídeo está indo no ar, vai ter a sessão e a questão da PEC 390 vai ser votada. Passando pelo Senado em 2 turnos, gente, é correr pro braço. Outro ponto importantíssimo, eu não posso deixar de falar aqui, é que não precisa da caneta azul do Bolsonaro, não precisa da sanção presidencial, ou seja, aprovou na Câmara, aprovou no Senado, isso vai direto para o STF. PEC não precisa da aprovação do presidente. Isso também vai dar mais celeridade no processo. É menos uma etapa para nós nos preocuparmos. E aí eu tenho mais um videozinho aqui que vai ser legal, que também já vai dar mais um tempero aí para essa aceleração. Olá, estamos saindo agora aqui do Supremo Tribunal Federal. Estivemos em reunião com a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, falando um pouquinho sobre os encaminhamentos da fonte de financiamento para o piso nacional da enfermagem e a aprovação da proposta de emenda constitucional que assegura os recursos para União, Estados e municípios, hospitais filantrópicos e serviços contratualizados com 60% ou mais de atendimento de pacientes SUS. Temos uma expectativa muito grande com relação à votação na semana que vem no Senado Federal, conforme, inclusive, declarado pelo nosso presidente do Senado, o senador Pacheco, que deverá estar na pauta da semana que vem e ainda na semana que vem a promulgação dessa proposta de emenda constitucional. A enfermagem merece, precisa e terá o seu piso no contra-cheque. Ou seja, olha só, gente, na fala ali do presidente do Senado, ele já disse que já está costurando lá com o STF, lá com o Barroso, a questão do piso salarial da enfermagem. Agora, nesse vídeo, mostrei a Carmen Zanotto vindo de uma reunião com a outra ministra do STF, a Rosa Weber, também costurando essa questão. Veja como o pessoal está se mexendo para que esse piso realmente seja aprovado. Então, a possibilidade existe. Existe uma grande possibilidade de que em fevereiro de 2023 o piso salarial possa estar no seu bolso, edificante da enfermagem. Fiquem tranquilos, porque realmente existe um processo de aceleração para que o piso salarial da enfermagem realmente caia na conta da galera da enfermagem o quanto antes, tá? Os processos do legislativo já estão basicamente todos eles feitos em relação à PEC 390, que dá a fonte de custeio. E, claro, vão ter mais fontes de custeio, vão ter fontes também para a galera do privado, mas, como eu falei,
tem que ser sustentado primeiro as questões públicas, as instituições públicas. E é isso que vai fazer com que o piso salarial da enfermagem realmente seja uma realidade nos contra-cheques. Tá bom, edificantes? Então o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas tem todo o fundamento. Tentei trazer todas as novidades que tem para acontecer. É bem provável que hoje seja votado essa PEC e ela seja aprovada. E aí ela vai para o nosso algoz lá, o Barroso. Mas aí esse julgamento só vai ocorrer a partir do dia 6 de janeiro, porque o STF já está de recesso. Então, edificantes, esse é o vídeo que eu tinha para trazer para hoje. Fiz um resumão. Esse canal é de inteligência emocional e vida sistêmica, mas sempre é uma brecha para falar sobre as atualizações do piso salarial da enfermagem, que é importantíssimo. Afinal, a enfermagem não fala de outra coisa. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa esse like aí bacana no vídeo. E compartilha, tá bom, edificantes? Então fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.